Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ministro, uma das preocupações aí dos jovens, especialmente, é o Enem deste ano. Muitas escolas estão fechadas, as pessoas não estão conseguindo estudar, muitos não têm ali acesso ao ensino virtual e estão com dificuldades mesmo de seguir aí os estudos nos próximos meses até o dia da prova. Há alguma possibilidade aí de adiamento? Como é que isso está sendo tratado? Denise, a prova é em novembro. Se essa quarentena, esse lockdown, não acabar nas próximas semanas, o Brasil vai pifar. Isso é, daqui até novembro, se a gente não tiver voltado a trabalhar, as pessoas conseguirem recuperar o tempo perdido, alguma coisa deu muito errada no país. No mundo, né? No mundo. Eu acredito que a hidroxicloroquina, a situação toda, a quantidade de mortes, já permite a gente flexibilizar. Eu acredito que nas próximas semanas vai flexibilizar. E se cair um meteoro no planeta Terra e tiver um inverno glacial, daí a gente adia o Enem. Mas hoje, Denise, o que está acontecendo? Ou seja, tem que trabalhar com os números, com o dia a dia e a cada dia a sua aflição. Eu estou montando a prova. Evidentemente, se tiver alguma situação mais grave, a primeira coisa a adiar tem que ser a eleição e, de preferência, o fundo partidário também, né? Tem que peixar para o Enem. O fundo partidário, não. Não dá, né? Aliás, já tem proposta, né, ministro? Mas deixa eu comentar por que eles querem parar o Enem. Porque todo ano, desde que o PT saiu do poder, você pode notar, invade as escolas que vai ter o Enem. O ano passado, começou um terrorismo logo de saída. Não vai ter Enem, não vai ter Enem, não vai ter Enem, tem que adiar o Enem. O ano passado inteirinho, chuva de processo na pessoa física, eu, no meu CPF, e no MEC, para parar o Enem. Esse ano a mesma coisa. Por quê? Porque são 5 milhões de jovens que fazem o Enem. Imagina agora um jovem que está em casa, não tem aula, não tem trabalho, situação crítica. Vai ler um livro, né? Vai fazer você fala o seguinte, não vai ter Enem. Não estuda. O que vai acontecer? Não estuda mesmo. Pior do que isso, ele perde a perspectiva. O que eu vou fazer da minha vida? Não tenho trabalho, não vou conseguir trabalho agora, não posso sair na rua, senão o governador me prende, me bate, me algema. Eu não tenho perspectiva, o ano que vem está perdido, não vai ter faculdade. Não tem emprego. Você desmobiliza, você quebra o espírito do povo, da sociedade. E com isso você captura essa turma. Exatamente nesse sentido, eu fiz essa pergunta, eu vou repetir de uma maneira agora muito mais explícita, é o seguinte, as escolas estão paralisadas, as universidades e tal. Como é que isso será recomposto? Como é que a sugestão, a orientação do Ministério da Educação e essas aulas não dadas, como é que vai ser a recomposição? A gente já flexibilizou, não precisa mais dar 200 dias de aula. Você só precisa conteúdo, mudar mesmo. Sim, o conteúdo é o mesmo, flexibilizou. Para as universidades, a gente já tem um percentual razoável que já retomou, das federais, inclusive, via educação à distância, né? Aulas remotas, não é educação à distância, aulas remotas. Já retomou. E a gente acompanha, a gente tem um mapa do Brasil, eu até botei no meu Twitter, mas a gente tem um mapa online da situação campus por campus de cada uma universidade, cada instituto, no Brasil todo. Não haverá, então, tempo perdido e ano perdido? Em algumas instituições, o pessoal que é mais encostado ou mais engajado politicamente não vai retomar. As que retornarem, elas vão ser recompensadas por isso, vão mostrar produção. A UNB já cancelou o semestre, ministro. Então, né, foi meio precipitada. A reitora da UNB também tem alguns probleminhas para explicar, né? Ela tem alguns probleminhas para explicar. Ela ficou apavorada quando ela descobriu que o TCU foi à Câmara, gritou, ficou desesperada. O pessoal do PT, ai meu Deus, o TCU está lá, isso é perseguição política, meu Deus do céu. Não é normal ter o TCU em cima daquele jeito, não, ela tem que explicar algumas coisas. O que o senhor acha então, assim, quanto mais engajado... Eu tinha outra reitora, vamos falar de uma reitora, porque essa daí já está mais fácil de bater. Gozado, né? Eu tenho mais problema com reitora do que com reitor, sem crítica nenhuma de mulher com homem. Mas, olha, tem a reitora do Mato Grosso. Essa daí, mais grave, tem acusações aí de venda de diploma, uma coisa assim, bem mais complicada. Essa daí renunciou, ficou tão suja a barra dela, que ela renunciou. Mas não é o caso da UNB, né, ministro? Da UNB, assim, não vou falar nem bem nem mal. Acho que aqui eu já estou sendo bem explícito, eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho uma quantidade de processos, né?
e se eu pisco do lado, já vão falar que eu sou xenófobo, homofóbico, misógino e tudo que mais. Então, assim, eu já deixei claro para ser explícito, no caso da UNB. Sendo bem explícito, eu tenho várias universidades que voltaram a funcionar remotamente, sem nenhum grau de contágio. Colocar os dois pés para cima e se aproveitar do fato, eu sou funcionário público concursado, eu sou professor de uma federal. Colocar os dois pés para cima e fingir, não, que o mundo acabe num barranco, ou pior ainda, é errado. O hospital universitário está funcionando. Isso eu te afirmo. Então, assim, o departamento de medicina voltou. Então, assim, veja, da minha parte, eu não estou aqui para punir. Você acha que estão se aproveitando do momento? Não acho que estão se aproveitando. O meu papel é dar o estímulo para que eles voltem a operar. Se você não estimular a pessoa a voltar, se você não falar, qual o papel de um líder? Indicar caminhos, né? Dizer para onde a gente tem que ir. E, para um povo livre, soberano, escutar o líder e falar, não, ele tem razão, vamos por ali. E eu estou sinalizando claramente, com todas as palavras, o mundo não acabou. No segundo semestre, a imensa maioria gigantesca da população brasileira estará viva. E trabalhando. 99,5% vai estar vivo. Ou atrás de trabalho. E aí, precisa ter ENEM, o ano não pode estar perdido, precisa voltar às aulas. Se mexe, eles estão recebendo salário em dia, corre, eu estou fazendo isso com as universidades federais e muitas estão respondendo positivamente. Estou fazendo isso com secretários estaduais e municipais de ensino. Estamos correndo com a parte do homeschooling. Por quê? Porque essa não vai ser a última pandemia vindo da Ásia, então a gente tem que estar melhor preparado para as próximas. Estamos correndo com a colação de grau do pessoal da área de saúde, médico, enfermeiro, para eles estarem prontos para ajudar nos médicos que vão ficar doentes e vão se afastar. Estamos correndo com o ensino à distância, tem um monte de coisa que a gente está fazendo. Eu vejo a escola dos meus sobrinhos, aqui em Brasília, por exemplo, todos estão com aula normal, aula virtual. E eu queria lhe perguntar uma coisa, tem algumas escolas que não conseguiram fazer o homeschooling e nem a aula virtual com os professores, que está se pensando aí, inclusive a Câmara Legislativa aqui do DF já aprovou a redução de salário, das mensalidades escolares. Isso é possível porque esse assunto tem que ser legislado pela União, não é um assunto de legislação estadual ou municipal. Como é que o senhor vai tratar desse assunto? Voltando ao mesmo ponto que eu havia dito, eu considero a pessoa que está lá em Pariquaraçu, não porque eu tenho esse jeito simples, mas se você pegar minha formação, meu currículo, né, você pegar mas academicamente os textos dele que ele escreveu, meus textos estão à disposição, a maioria deles está em inglês, os papers foram publicados, inclusive, mas não tem impacto científico, não. O último paper foi sobre a reforma da Previdência, que foi utilizada para fazer a reforma da Previdência. Foi o paper do meu irmão, que eu também participei, junto com o professor Giuseppe, da Universidade de Milão, que veio ao Brasil, que a gente escreveu o que foi utilizado na reforma da Previdência. O que acontece? Tem um jeito simplesão, mas eu acredito piamente que uma pessoa que está lá no cafundó do Judas, ela não é burra. Ela só está no cafundó do Judas. E a pessoa, para saber o que é melhor para ela é a melhor pessoa para determinar. Eu sempre procuro passar o poder para as pessoas. Você tem uma escola que tem que pagar os professores, não tem que pagar os professores? Claro. Você tem pais que têm alunos que podem ou não estar com aula. Se eles estão com aula, a escola teve até mais gasto, porque teve que montar internet, etc. e tal, e gastou mais nesse período. Daí você pode falar, mas os pais não têm dinheiro para pagar agora. Então, analisa caso a caso. Mas aí o contrato que cada vez que o Estado entra, você não gera eficiência, você gera perda. Ministro, eu sempre observei aqui, eu tenho dito que, ao contrário do que se pensa que o empresário vem a Brasília pedir ajuda, dinheiro, não é bem assim. O empresário, a primeira reivindicação é normas, regulamentação, horizonte. A segunda vem financiamento, redução de impostos, isso estou dizendo para todos os empresários, as demandas. E pessoal de educação privada, estamos falando, não é diferente.
Nós estamos num momento em que as regras foram quebradas. Ninguém poderia imaginar que um governador poderia impedir que uma escola funcionasse. Mas acontece que esse contrato foi fechado nessas regras. Então, houve uma mudança de regras, que é a base da relação comércio e tal. Então, aí o governo tem que entrar, tem que regulamentar essa situação. Não pode ficar só para o lado da empresa, né? Mas a qualquer momento você pode deixar de pagar a escola, pode tirar os seus filhos da escola. Não, mas tem um contrato. Se a escola é tão absurda, se a escola é tão insensível a ponto de não compreender essa realidade, eu individualmente estou com um problema, o seu lugar não é nessa escola. Mas ele tem que cumprir um contrato. Mas você você troca o seu filho de escola, você vai para outro lugar. Você Mas ele tem que pagar o contrato. Mas não o ano cheio. Se eu tirar meu filho da escola, eu não preciso pagar os meses que eu não tenho que pagar até o final do ano. Mas tem que pagar um básico, né? Tem que pagar o mês. Um mês. Eu tenho que pagar o mês. A matrícula tem. A matrícula já foi paga. Mas também, se tiver, tem o salário dos professores, o salário tem dos a manutenção. professores, mas é o que eu estou falando. Eu prefiro deixar para as pessoas de bem se entenderem. Cada um resolver isso caso a caso, então. Mas a sua lógico, recomendação é essa, eu cada parto escola com seus pais. Eu parto do chegar pressuposto que eu não botaria meus filhos, assim como você não colocaria os seus filhos, nem você, Denise, colocaria os seus filhos, numa biboca estelionatária. Você vai botar num lugar que tenha gente decente. Se você colocou seus filhos para serem ensinados, porque quem educa são os pais, num lugar onde os diretores são decentes, os professores são decentes, são pessoas de bem. No bom sentido. Então, todo mundo tem que sentar à mesa e conversar como pessoa de bem. Se não são pessoas de bem, é melhor você tirar seu filho de lá. Um bom contrato te protege, uma regra, só de quando você está lidando com pessoas ruins. Quando você está discutindo com pessoas decentes, corretas, você conversa. Aqui é uma situação corriqueira. Um monte de gente está sem receber aluguel e sem pagar aluguel. E aí? Grau de execução está na lua? Não está. Os indicadores que a gente tem é que as pessoas são compreensivas nessa hora. Claro, está havendo aí um acordo. O dia que eu achar que a maior parte, a imensa maioria dos brasileiros, não é composta por pessoas de bem, pessoas decentes, pessoas humanas, meu lugar não é aqui no Brasil. O dia que eu achar que, pelo menos, não acredito mais que 80% da população brasileira, de cada 8 interações, de cada 10 interações, 8 são com pessoas que não vão me roubar, que não vão me enganar, que não são predatórias. Meu lugar não é aqui. O que acontece no Brasil é que a gente estragou muito a cultura. E aí eu vou te dar um exemplo. Primeira vez que eu me reuni com os empresários do setor privado, veio o representante dos empresários do setor privado de educação e falou, está aqui o ministro, o que o senhor vai dar para a gente? Nada. Cobrar. Eu não vou dar nada para vocês. Pedindo. O que eu vou fazer é o seguinte, eu não vou atrapalhar, eu não vou extorquir, eu não vou criar dificuldade para vender solução escusa debaixo da mesa. Agora, vocês todos não são coitados. A gente tem que se preocupar com os coitados, com o pessoal que é desprovido. E eu tenho que partir do pressuposto que 8 em cada 10 brasileiros não quer parasitar, roubar, matar o próximo. O que tem é trazer essa cultura de volta e punir quem é vagabundo. Eu acho que um dos grandes problemas do Brasil que foi diminuído é o país do deixa disso. Então, um pouco que a gente estava falando, né? Eu tive a oportunidade de ter aula no mundo inteiro. Eu tive aula nos Estados Unidos, eu tive aula no México, eu tive aula na Europa, eu tive aula na China e no Brasil. Aí tem esse lance do país do deixa disso. Professor ruim. O que o holandês faz? Ele briga com o professor. Você não preparou a aula, é um absurdo. Você é isso, você é aquilo, você está recebendo para dar aula e não veio dar aula. É assim, um confronto. Então, o Brasil professor... é o pacto da mediocridade, o senhor acredita? Não. Estados Unidos, te cobro, deixa eu terminar. Me cobra. Nos Estados Unidos, como é que é? Estados Unidos, o americano não bate boca. Ele pega aquele copo grande de papel dele, que eles bebem aquele café horroroso, né? Aquele café que parece água suja, pega, ele levanta da sala de aula, pega um papel, um formulário e preenche para mandar embora, não o professor, para mandar embora quem contratou o professor. Ele não quer mandar embora o professor, ele quer mandar embora o responsável por contratar um professor ruim. E aqui no Brasil,
Não, coitado, ele é professor, ele só sabe fazer isso. Deixa quieto, falta mais só 5 anos para ele se aposentar. Passou num concurso difícil. E não tem aquela história também, que eu até lembrei para o senhor, não me disso. cobra que eu também não te cobro, não tem os Exato, alunos que deixam chama o pacto da mediocridade. É verdade, o pacto da mediocridade. Então, o que acontece? Eu realmente acho que o Brasil é um país com potencial gigantesco, que a gente começou a acordar que bandido tem que ir para a cadeia, não tem que ser solto porque vai pegar coronavírus. Eu vou falar, eu já escrevi isso no Twitter, eu sonho com um dia onde aquele monstro que estuprou a criança, em vez de ser louvada no Fantástico, aquele monstro seja julgado, condenado e executado. O dia que a gente começar a executar gente que faz monstruosidade, eu acho que uma parte desses monstros vão ficar com medo. O dia que a gente pegar, vamos fazer imposto sobre grandes fortunas, vamos começar com uma outra proposta. Todo mundo que roubar dinheiro público vai ter um imposto de 100% sobre o patrimônio. Você pega um espólio, tipo do governador. O governador Orestes Quércia morreu. Qual é o espólio dele? R$1 bilhão. Explica para mim, Zé Maria. Vamos fazer imposto. 100%. 100% de imposto no Maluf. 100% de imposto em todo o patrimônio do Lula. E da família Lula, não adianta ter, uma cunhada tem. 100%. Então, assim, sou radical, sou duro, eu não sou duro, não quero... Vamos começar com o básico, uma coisa que todo mundo concorda. Estuprou uma criança. Mas põe uma idade, 3 anos, 2 anos, 1 ano. Mas a Constituição não pode. Mas as instituições. Todo o poder emana do povo. As instituições têm que respeitar os desejos do povo. Eu acho que 90% da população não quer ver um monstro que estupra uma criança respirar. Essa é polêmica, hein? Essa daqui ficou boa, não ficou? Não? Mas 2 pontos importantes. Eu acho também que dói mais no coração de um corrupto quando se toma o dinheiro dele, quando se chega no bolso, do que exatamente cadeia. Eu vi exatamente isso nas negociações de delação premiada na Lava Jato. A parte mais difícil de uma delação não é nem o tempo de cadeia, mas o que ele tem que devolver aos cofres públicos. O ministro tocou no outro assunto que é muito importante. As relações comerciais são de confiança, é a base. Sem confiança não existe comércio. Senão fica aquela, eu não te vendo porque você não vai me pagar, eu não te entrego e eu não vou te pagar porque você não me entrega. Então, essa relação de confiança é muito importante. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta aqui no Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida daqui, da Capital Federal, Planalto Central do país.